E aí, pessoal da estatística, não vou dizer bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas assim, peguei aquela planilha que eu quero que vocês estudem e eu vou usar ela para dar como parâmetro para o que eu quero passar para vocês hoje, que está ali, Score Z. A média dos pesos de vocês deu 74 quilos mais ou menos, arredondando, 73,94. E o desvio padrão dos 17 alunos que colocaram os valores ali na tabela ficou em torno de 14,35 quilos. O que isso quer dizer? Né? Que a gente tem um grupo de 17 alunos que tem uma média de 73 quilos e o desvio padrão vai para 14 quilos. Ou seja, tem alunos que têm mais que 74 quilos, tem alunos que têm menos que 74 quilos. Tá? Então, se eu chegar e pegar uma pessoa ali com 88 quilos, é possível de acontecer algum aluno, porque botei mais 14 ali, né? Então tem gente com um pouquinho a mais que isso, gente com um pouquinho a menos que essa diferença. Então quando a gente fala em 14 quilos a mais ou a menos da média, é uma coisa extremamente factível. Só que eu estava olhando, é extremamente possível para alunos de engenharia. Vamos simular que eu peguei um outro grupo de pessoas, só de meninas, tá? E eu vi o peso delas, calculei a média e desvio padrão. E aí eu vi que uma das meninas lá, ela estava com 10 quilos abaixo da média. E ela estava completamente fora de cogitação de continuar no grupo. Por quê? Porque imagina que eu estivesse fazendo um cálculo de peso de ginastas rítmicas. Aquelas meninas que têm 1,5 m e são uns filé de borboleta. E todas têm o mesmo peso ali, sei lá, 40 quilos. Aí uma das meninas tem 30 quilos. Ou seja, a pessoa não tem musculatura, não tem nada. Uma pessoa que está completamente fora do padrão. Por quê? Tô supondo, tá? O peso dessas atletas de ginástica, elas são muito limitadas, é sempre um valor muito próximo da média e não tem muita variabilidade. Então quando a gente fala um valor absoluto de 10 quilos, para esse caso foi uma coisa absurda, uma coisa muito fora. Agora imagina aquele exemplo que eu dei lá de população de rinocerontes, tá? Eu pesei lá 200 rinocerontes lá e eu peguei um caso específico, e aquele rinoceronte tem um específico, tá 10 quilos abaixo da média dos rinocerontes. 10 quilos abaixo da média, tá cravado na média. Nossa! Então quando a gente fala em valor absoluto, a gente tem que tomar cuidado para fazer os cálculos de relativização. Tá? O Score Z é algo que a gente vai usar bastante mais para os próximos encontros, que ele pega uma forma de... pega uma variável, uma realização daquela variável aleatória e relativiza esta relação em relação à média da população e ao desvio padrão. Como assim? Eu vou usar os exemplos da turma de vocês. Tá? Então, ou seja, cada variável, cada realização da tua distribuição vai ter um valor de Z correspondente. Por isso que a gente sempre coloca como ZI. Ou seja, cada realização vai ter o seu Z correspondente. Tá? A forma de se calcular a relativização do ZI é XI menos a média, vamos botar aqui a média populacional, tanto faz, tá? Dividido pelo desvio padrão populacional. Tanto faz, pode ser amostral ou populacional. Seria x barra sobre S. Tanto faz. Essa expressão aqui a gente vai trabalhar bastante. Porque o que ela faz? Ela relativiza cada valor da tua amostra em relação ao desvio padrão. Tá bom? Isso é importantíssimo. Tá no livro de vocês ali, no livro texto. Ok? Aí, por exemplo, assim, eu vou pegar um exemplo de um aluno aqui. Um aluno de vocês que pesa 63 quilos. Tá? Ele está abaixo da média. Ele está abaixo da média. A nossa média é 74. Então ele está 11 quilos abaixo da média. Tá? Só que falar os 11 quilos abaixo da média não quer dizer muita coisa. Mas, se a gente aplicar para os 63 quilos, eu vou pegar... Não sei qual é o aluno que tem 63 quilos. Vamos ver o caso aqui. Tá? Acho que vamos pensar, o quinto aluno. Então o Z5. Tá? Da nossa distribuição. O Z5. Ele tem 63 menos, eu vou arredondar, tá, pessoal? Vou arredondar. Média 74. 74 divididos por... Vamos botar um desvio padrão de 14. Tô arredondando, tá, pessoal? São valores arredondados. Tá? Então aqui eu vou ter 63 menos 74, vai dar menos 11, divididos por 14. Arredondamento para cá e para lá,
a gente fica com menos 0,76. Menos 0,76. O que isso aqui quer dizer? Eu estou relativizando o peso desse aluno em relação à média da população e ao desvio padrão daquela população que a gente está trabalhando. E o que isso quer dizer? Este indivíduo, o quinto aluno que digitou o formulário, ele está a menos 0,76 desvios padrões da média. Ou seja, ele está impossível, assim. A gente está relativizando. Dizer 11 quilos abaixo da média, a gente não consegue dizer se isso é uma coisa muito grande ou muito pequena, porque eu não tenho uma noção de como essa população se distribui, tá? Certinho? Então isso aqui ficou, é um valor relativo. Agora se isso aqui fosse um peso de hipopótamos, sei lá, pesa 2 toneladas, o desvio padrão é 500 quilos, pô, o hipopótamo pode ter, sei lá, dos 2,6, 2,7 quilos, né? Então, toneladas. Então, ou seja, essa relativização funciona para tudo que é tipo de distribuição, para a gente ter uma noção de como cada realização está em relação à média e ao desvio padrão daquela população. Tá? Nós vamos usar bastante essa expressão aqui ao longo do curso, quando a gente trabalhar em intervalo de confiança lá, a gente vai usar bastante isso aí. Uma curiosidade, e eu passei por isso uma vez, uma prova real disso, é o seguinte. A gente vai começar a pincelar rapidamente aqui uma distribuição que ela é a mais famosa, distribuição de variável aleatória, que a gente tem na estatística, que é a distribuição normal. Ela é uma distribuição que tem uma forma de um sino. Tá? Ela é uma coisa mais ou menos assim. Que grande parte, por exemplo, os pesos da turma de vocês mais ou menos se distribuiu assim. Ele ficou um pouco assimétrico para a esquerda e caiu muito rápido. Essa curva ficou meio deslocada para lá. Mas isso aqui é bastante comum. Onde aqui a gente tem a média, o pico desse sino é onde tem maior concentração de realizações. À medida que eu vou tendo valores maiores, eu vou tendo uma menor quantidade. E valores menores, eu vou decrescendo essa quantidade. E quando eu falo uma prova real, uma vez eu estava... Isso era o ano de 2008. Foi 2008. Eu estava aqui em Porto Alegre. E aí eu estava numa situação que eram valores medianos, ali acho que era de renda. Né? E aí o meu coordenador na época falou, se tu botar menos e mais um desvio padrão, colocar este intervalo aqui, que no caso aqui é a média menos um desvio padrão e aqui é a média mais um desvio padrão, aqui dentro tem 70% da população. Aí eu falei assim, arredondando para cima. Aí ele arregalou o olho. Como assim? Na prática, mais ou menos um desvio padrão numa distribuição normal é 68 uns quebrados. E realmente, no livro aqui, 68,26. Então, se a gente pensar numa distribuição perfeitamente normal, a gente diz que 68,26% de todas as realizações estão neste intervalo. Então, entre a média mais ou menos um desvio padrão, a gente tem mais ou menos 70% das realizações. Curiosidade, na turma de vocês, a gente ficou com 76% dos alunos, vocês, né, os 17 que preencheram, 76% estão entre a média mais ou menos um desvio padrão. Ok? Curiosidade, se a gente for pensar na média menos 2 desvios padrões até a média mais 2 desvios padrões, neste intervalo aqui um pocão maior, né? Um pocão maior, desculpa a feiura, tá? Porque eu estou fazendo isso aqui na mão, tá? Isso dá 95,44%. Ou seja, praticamente todas as realizações estão na média mais ou menos 2 desvios padrões. E também, se a gente for pensar, aí a gente pode seguir adiante, tá, pessoal? Pode ir botando mais desvios padrões, tá? Mas se a gente botar a média menos 3 desvios padrões e a média mais 3 desvios padrões, a gente tem 99,74%. Tá? A gente eu não vou demonstrar isso aqui, que não vem o caso. Mas assim, ó, botem na memória de vocês, na memória de longo prazo, quantidade de realizações de uma variável aleatória qualquer entre a média e mais ou menos um desvio padrão, numa distribuição em forma de um sino aqui,
é um pouquinho abaixo de 70%, ou em torno de 70%. Tá? Isso é importante. E se for pensar entre mais ou menos 2 desvios padrões, somente 1 a cada 20 realizações vão estar fora desse padrão. É porque é 95%, né? 1 de 20, né? Vai estar fora. 19 de 20 vão estar dentro desse intervalo entre a média mais ou menos 2 desvios padrões. Então, números interessantes. 68,26, 95,44 e 99,74. Intervalos de média mais ou menos 1 desvio, média mais ou menos 2, média mais ou menos 3 desvios padrões. Certo, pessoal? Beleza, valeu!